bora dar basicamente um apanhado, basicamente uma revisão por cima assim, do que foi que a gente vê no 8º ano de matemática, certo? Basicamente, no 8º ano, geralmente a gente vê potenciação, né, vê produtos notáveis, a gente pode ter o contato com polinômios, com monômios, equação de primeiro grau, né? Vocês devem ter visto números racionais, que a gente vai ver hoje também, certo? Então, começando aqui, a gente vai pensar um pouco, ó. Vamos pensar um pouco. Suponha que você trabalha em uma fábrica de brinquedos e recebe um pedido de 160 carrinhos, certo? Você tem que entregar esses 160 carrinhos. Mas você tem 200 carrinhos no estoque. E aí você consegue entregar? Sim. Consegue, né? E ainda sobra, né? Ainda tem um saldo de 40 carrinhos. Todo mundo concorda? Sim. Pronto, então. Eu tenho aqui 160 do meu pedido. Vou botar aqui pedido. Vocês estão conseguindo ver a tela direitinho aí? Sim. Pronto, beleza. Obrigado, viu? E a entrega, ou melhor, o estoque, são 200 carrinhos. Ok. Então a gente sabe que, fazendo a continha lá básica, né? 200 menos 160, a gente ainda vai ter uma sobra, né? Um saldo de 40 carrinhos. Perfeito. Saldo significa tudo que vai sobrar. Certo? Então tem um saldo ou uma sobra de 40 carrinhos. Beleza. Agora, bora pensar ao contrário. Suponha que você trabalha nessa mesma fábrica de brinquedos e você recebe um pedido de 200 carrinhos. Então você tem que entregar 200 carrinhos, mas você só tem 160 no estoque. E aí você vai conseguir entregar? Não. Não, né? Porque nesse caso, em vez de sobrar 40, vai ficar faltando 40, né? Então eu tenho um pedido de 200 e no estoque eu só tenho 160. E aí como é que fica a conta para representar que ainda vai ficar faltando 40? A gente tem, ó, de 160, a gente vai tirar 200. E tem como eu ter 160 e tirar 200? Rapaz, tem e não tem, não é? A gente tem que, desses 160, vão sair todos, né? E vão ficar faltando 40. Como é que a gente escreve que vai ficar faltando? Vocês lembram lá do 8º ano, do 7º ano? A gente coloca um sinal de menos na frente, né? Vai ficar faltando 40. Esse sinal de menos aqui, ou seja, um número negativo, isso significa que vai ficar na falta dessa quantidade. Beleza até aí? Sim. Pronto, perfeito. Então, peraí. Começaram a aparecer alguns números negativos, certo? Mas os primeiros números que a gente vê na nossa vida são chamados de números naturais. Por que é que ele tem esse nome de números naturais? Porque ele aparece em um processo de contagem que a gente precisa fazer. Se vocês pararem para pensar um pouco, para lembrar, às vezes, antes mesmo da gente aprender a ler, a gente aprende a contar as coisas. Já repararam isso? Imagine, eu tenho aqui um conjunto de livros, certo? Vou botar aqui livros.
Eu tenho um conjunto de livros, aí tenho aqui, sei lá, vou botar alguns livros aqui. Pronto. Eu tenho esse conjunto de livros, certo? E eu tenho aqui um conjunto de canetas. Vou desenhar aqui. Cada setinha dessa aqui é uma caneta, certo? Pronto, canetas. E esse processo da gente contar é uma coisa já natural do ser humano. Todo mundo, às vezes, pode não aprender a ler, mas todo mundo consegue contar as coisas. Saber quando é que eu olho para dois conjuntos de coisas diferentes e saber quem é que tem a maior quantidade. Certo? Então, por isso que isso é chamado de números naturais. E os números que a gente usa para contar, desse conjunto aqui, são o 0, né? O 1, o 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, só de você olhar, você consegue descobrir quem é que tem mais, se são mais livros ou mais canetas. Certo? Por exemplo, Luiz levantou a mão, quer falar alguma coisa? Então, nesse caso, todos os números são naturais, né? Quase todos, quase todos. Espera aí que a gente chega lá, viu? Rapidinho a gente chega lá. Agora, os números que a gente usa para contar as coisas, né, os objetos, aí sim, todos esses números que a gente usa para contar são naturais, certo? É porque existem mais números que a gente não usa para contar, que a gente vai chegar já já. Então, como é que a gente faria para contar? Só olhando, ó, por exemplo, aqui no conjunto dos livros, vou fazer aqui, aqui no conjunto dos livros eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 livros, certo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 5 livros. E aqui eu tenho 5 canetas também, olha que coincidência que eu fiz. Então, eu estou vendo que a quantidade de números que tem... Aliás, a quantidade de livros é igual à quantidade de canetas. Beleza aí? Então, entre esses dois conjuntos, eu consigo perceber que a quantidade é igual. E isso é uma coisa que, como eu já falei, é natural do ser humano. Antigamente, lá na época pré-histórica, na época antes dos Homo sapiens, a galera não sabia contar assim com esses números, certo? Mas o que é que eles faziam? Quando eles tinham animais, eles colecionavam algumas pedrinhas, não sei se o professor de história já chegou a falar para vocês, eles colecionavam algumas pedrinhas e colocavam numa bolsinha de folha, uma folha de bananeira, por exemplo, eles faziam uma bolsa, e aí colocavam, por exemplo, se eles tivessem, sei lá, 10 bois, 10 animais, aí eles pegavam 10 pedrinhas e colocavam dentro dessa bolsa para representar essa quantidade que eles têm. E aí um se encontrava com o outro. Aí, lá na linguagem deles, na época, perguntava quem é que tinha mais animais, quem é que não tinha. Então, o que é que eles faziam? Pegava a sacola e contavam as pedrinhas. Quem tinha mais pedrinhas, tinha mais animais. Que legal, né? Então, antes mesmo da linguagem, da língua portuguesa, do inglês, do francês, já existia a matemática. Não é legal? Não é interessante? Vocês já ouviram falar disso já? Não. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Então pronto. Isso aqui a gente vê desde pequeno, certo? Se eu não me engano, é no segundo ou no terceiro ano do ensino fundamental, a gente já começa a ver esses números aí naturais. Depois, a gente começa a ter contas, como essa aqui do slide que a gente acabou de fazer, em que os números começam a aparecer negativos. E aí, a gente precisa ter um outro conjunto de números, certo? São outros tipos de números, que são chamados de números inteiros. E esses números inteiros aqui a gente vê no 7º ano. E eu acho que vocês lembram do 7º ano, que é onde começa o jogo de sinal,
né? Aquele famoso mais com mais é mais com menos é menos. É nessa série aí, no 7º ano, que começa a ver isso. E o que são números inteiros? São números que são negativos e números positivos. Então, imagine que eu tenha esses números naturais que a gente acabou de falar, certo? E coloque eles numa reta. Tem uma reta aqui, certo? Com o 0 aqui, ó. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, e aí vai. Não termina nunca, né? Vai até o infinito. Agora imagine, vocês já pararam para pensar, para analisar isso? Já repararam que quando a gente chega na frente do espelho, se a gente levantar a mão direita no espelho, vai estar levantando a mão esquerda? Já repararam isso? Sempre ao contrário, né? Sim. Isso. Então Nunca imagine. reparei. Nunca reparou, não? Depois você faz isso para você reparar. Porque como a gente aparece com o espelho, a gente vai estar de frente, né? O reflexo vai estar de frente. Então, tudo que a gente faz aqui, ela vai estar fazendo ao contrário. Então, imagine, coloque um espelho onde está esse número 0 aqui. Tudo que aparecer no espelho vai aparecer ao contrário. Então, qual é o contrário de um número positivo? Um número negativo. E aí a gente tem essa construção dessa reta aqui, ó. Eu acho que vocês devem lembrar. Vocês lembram dessa reta aqui? Estão lembrados? Essa reta aqui se chama reta numérica. Vou escrever cá em cima. Reta numérica. Que é exatamente isso, ó. Eu tenho o 0 no meio, certo? Esse meio aqui, ele é chamado de ponto de origem. Ponto de origem. E aí, do lado direito, eu tenho os números positivos. E do lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Tá vendo aí? Para quem perguntou, não lembro mais quem foi, alguém perguntou o seguinte, ó. Todos os números são naturais? Não. Certo? Nesse caso aqui, os naturais só são esses positivos aqui, ó. Os negativos já não fazem parte, entendeu? Porque a gente não usa os negativos para contar, né? Por exemplo, eu tenho 3 livros, eu vou contar -1, -2, -3. A gente não usa. A gente só usa os positivos. Então, os naturais só são os positivos. Certo? E aí, como a gente tem contas que alguns resultados dão negativos, então a gente tem que criar um outro conjunto que tenha esses números negativos. Beleza? E olha que legal que eu posso fazer com essa reta daqui. Suponha que você está aqui no ponto 0. Ó. Você está na casinha do 0 aqui, ó. Beleza aí? E aí você tem um amigo que tem uma casa que está no número 3. Certo? Você quer sair do 0 e ir para a casa do seu amigo. Pronto, a pergunta é, você vai andar quantas unidades aí? Do 0 até o 3. E aí, pode chutar. Pode repetir, por favor? Posso, claro. Ó, você tá aqui em cima desse número 0, tá vendo? E aí você tem um amigo que mora aqui em cima do número 3. Do 0, aí você vai para lá, né? Do 0 até o 3, você anda quantas unidades? Aí você conta, né? 1, 3. 2, 3, né? Fácil. Bem prático, não é?
Beleza. Agora, suponha que você tem um outro amigo que more em cima do número -4 aqui, ó. Da casinha dele. E você vai fazer o seguinte. Você vai para esse amigo da esquerda, pro do -4. Do 0 até o -4, você anda quantas unidades? 0. Oi? 0. 4. 4 unidades. Por que 0? É porque ele se confundiu, acho que com menos. Aí ele achou que não era tão óbvio e -4. Ah, não, são 4 unidades, é óbvio mesmo, viu? Aí agora a gente complica mais um pouco. Suponha que você está na mesma posição, certo? E aí, você visita primeiro o que está com a casa no número 3, depois você volta e vai para quem está na casa do número -4. E aí, no total, você andou quantas casas? Quantas unidades? 9 ou 10. Calma, peraí. É quase isso, mas a ideia que vocês fizeram aí na cabeça aí tá certa, só a conta que tá errada. Vamos fazer, ó. Primeiro, eu vou dividir esse caminho que ele fez em 2 partes, certo? A primeira parte, ele foi do 0 até o 3, né? Então andou 3 unidades. Todo mundo concorda? Quando ele chegou na casa do número 3, ele voltou até o -4. Então, do 3 até o -4, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele andou 3 casas na primeira parte. Na segunda parte, ele andou mais 7 unidades. Quer dizer que no total andou 10. Eu acertei. isso, 10 unidades. Isso é muita informação pra minha cabeça. Tá nada. 10 unidades. Isso aqui vocês já viram no 7º ano. Beleza até aí? Só que tem um jeito mais fácil de fazer. Certo? Qual é esse jeito mais fácil? Não sei se vocês lembram. Quando a gente calcula a distância, a gente sempre vai fazer o quê? Toda a distância a gente calcula. Vocês já estão tendo aula de física já? Física não, ciências? Sim, ciência já. Pronto. Sim. Vocês lembram o que é que o professor, a professora de ciências está dando? Eu não lembro muito nesse aqui, não. Oi? Eu não tô participando muito na aula de ciência, não. Ah, tranquilo. Depois vocês me falam o que é que vocês estão vendo lá. Ela Né? tá. A última aqui que tá aqui é substância pura e substância mistura. Substância pura e mistura, é química. Legal. Beleza. Deixa eu só anotar aqui, viu? Só anotar aqui que eu vou. Ok. Então, toda a distância, vocês vão ver isso em ciências também. Toda a distância que a gente calcula, a gente sempre pega, toda a diferença, né? A gente pega sempre o número final e diminui com o número inicial. Por exemplo, você sai de casa com R$10 no bolso e chega com 2. Isso quer dizer, peraí, se eu saio de casa com 10, o inicial é 10. Né? E se eu cheguei no final do dia, eu cheguei com R$2, então quer dizer que meu número final são 2. E aí, como é que eu faço para saber se eu ganhei ou perdi dinheiro ao longo do dia? A gente faz o seguinte, sempre é o número final menos o número inicial. O número do fim menos o número do começo.
Então, o número do final é 2, o número inicial é 10. Então, eu tenho 2 menos 10. Não é 10 menos 2, é 2 menos 10. Quanto é que fica 2 menos 10? Menos 8. Isso que eu ia falar agora. 8 negativo, né? Menos 8. Isso simboliza o quê? Que você perdeu R$ 8 durante o dia. Certo? Então, aqui é a mesma coisa. É até uma maneira mais prática da gente fazer do que ficar contando de casinha em casinha. Que é o seguinte, ó. Você tem... Eu vou fazer essa mesma conta que a gente fez do carinha que foi para casa dos amiguinhos aí. A gente vai fazer dessa forma, ó. A primeira parte, eu vou até trocar de cor. A primeira parte, ele saiu do 0 e foi até o 3, certo? Então, peraí. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Ele saiu do 0 até o 3. Até o 3. Isso quer dizer que o final é 3, né? O final é 3 e o inicial é 0. Bom, então aí a distância está bem fácil para fazer, ó. Por quê? É sempre o final menos o inicial, então fica 3 menos 0, que é 3. Beleza. De boa aí, né? Agora a segunda parte, veja bem, ó. Ele saiu da casa do número 3 e foi até a casa do número menos 4. Foi até o menos 4. Então, o que é que você tem, ó? Que se ele saiu do 3 e foi até o menos 4, isso quer dizer que o 3 agora é inicial, né? E o menos 4 que agora é o final, porque ele parou nessa casa do menos 4. Todo mundo concorda até aí? Sim. Pronto, perfeito. Luiz, tá de boa até aí? Qualquer coisa você fala. De boa. Pronto, beleza. Então, o que é que a gente faz? A gente tem o final é menos 4, o inicial é 7, né? A gente diminui... Oh, desculpa. O inicial é 3. E aí a gente diminui os dois, ó. E aí a gente tem que menos 4 menos 3 dá menos 7, não é? Sim. Sim, esse seu sim aí foi meio arrastado. Vocês lembram de jogo de sinal aí? Não, sim, é. Ah, sim. Bom, uma dica que eu dou para jogo de sinal é sempre pensar em dinheiro. Por exemplo, quando eu estou com um número positivo, quer dizer que eu estou pagando, e quando eu estou com um número negativo, quer dizer que eu estou devendo. Então, por exemplo, ó, menos 4 menos 3 quer dizer que eu devo 4 e depois devo mais 3. Isso quer dizer que no total eu estou devendo 7. Então fica menos 7. Uhum. Não é legal? Bem mais prático para pensar. Diga, Luiz. Na primeira parte, era 0 menos 3, então não devia ser 3 mais menos. Não. Na primeira parte foi 3 menos 0. Porque ele saiu do 0 e parou no 3. Então, o 3 que é final, menos o 0 que é inicial, entendeu? Aí, pegando a sua dúvida aí, Luiz, tem uma coisa na matemática que eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele vem junto com reta numérica, que é o módulo, certo? Porque, por exemplo, ó, se você parar para analisar, eu vou pegar sua dúvida agora e vou trabalhar em cima dessa dúvida. Ó. Se você parar para analisar, Luiz, se você sair lá do Colégio Bernadette e for para a praça, e sair da praça até o Colégio Bernadette pelo mesmo caminho, a distância é a mesma, né? Você concorda? Concorda, né? A distância é a mesma porque os locais são iguais. A diferença é que
Quando eu saio do colégio para a praça, o colégio é inicial, o final é a praça. Quando eu saio da praça para o colégio, a praça que é o inicial e o final que é o colégio. Mas a distância seria a mesma. E aí, pensando nesse caso, Luiz, os sinais aí iam ficar trocados, né? Um ia ficar positivo e o outro ia ficar negativo. Da mesma forma que você me perguntou agora, ó, se eu sair do 0 até o 3, então a conta fica 3 menos 0, que dá 3. Agora, se eu fizer o contrário, se eu sair do 3 até o 0, a conta fica 0 menos 3, que dá menos 3, né? Mas a distância tinha que ser igual. Não é isso que você está perguntando? Sim. Pronto, beleza. Então, o que é que acontece? Apareceu uma coisa na matemática que se chama módulo. O que é o módulo? O módulo é exatamente para a gente calcular a distância entre números nessa retinha aí, ó. Porque, por exemplo, não tem como a gente andar menos 12 metros, né? Então, como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, o módulo. O módulo ele é representado por duas barrinhas, certo? Em que dentro dessas duas barrinhas eu vou ter um número ou uma conta. E a resposta é bem fácil. A resposta é o próprio número com sinal positivo. Por exemplo, módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 12. Módulo de menos 12 é 12. Ou seja, é o mesmo número, só que com sinal positivo. Então, por exemplo, ó, se esse módulo eu uso para calcular a distância, certo? Então, como é que funciona? Eu vou voltar aqui e você agora vai perceber como é que vai funcionar, ó. Que é exatamente para não ter essa confusão no sinal. Por exemplo, vou trocar de cor aqui. Você tem, ó. Eu quero calcular a distância primeiro, na primeira parte de novo. Ele sai do 0 até o 3. Se é a distância, eu vou usar o módulo. Vai ficar 3 menos 0, que é 3, né? E o módulo de 3 é o próprio 3. É sempre repetir o número com sinal positivo. Agora, na segunda parte, você vai perceber, ó. O final é menos 4, então eu coloco menos 4 e diminuo com o inicial, que é 3. Menos 4 menos 3 dentro do módulo. Olha que legal. Esse menos 4 e menos 3, a gente já viu que dá menos 7. E qual é o módulo de menos 7? 7. 7. Perfeito. Entendeu? Agora, eles criaram o módulo exatamente para não ter essa confusão com o sinal. Então, veja bem, ó. Na primeira parte ele andou 3, na segunda parte ele andou 7. Quer dizer que no total ele andou 10 unidades. E aí, gente, vocês têm essas duas maneiras para vocês fazerem. Não é obrigatório fazer de um jeito, nem é obrigatório fazer de outro. O que vocês acharem mais fácil para fazer, vocês escolhem para fazer, certo? Só lembrando, como era a outra forma, você ia contando de um em um. 1, 2, 3, depois ele voltou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ou você faz assim, ou você faz pelo módulo. Aí, tem questão que é mais fácil você fazer pelo módulo. Por exemplo, sei lá, tem questão que vai falar que um cara tá no número 20 e vai até o 50. Já pensou se você contar do 20 até o 50 de um em um? Aí demora muito, né? Fica mais fácil você calcular pelo módulo. Mas também já tem questão, como esse exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho mais fácil a gente contar de um em um, né? Vocês que vão saber. Certo aí? Tudo bem até aí? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Pronto. Se quiser que eu repita alguma coisa, gente, só falar também, viu?
Bom, então, mais uma vez, para que serve o módulo? Para a gente calcular essas distâncias aí, ó. O módulo serve exatamente para isso. Então, aqui eu tenho uns exemplos, ó. Tem essa caixinha aqui, por exemplo, essa caixinha da direita aqui, ó. Caixinha cinza da direita. Eu tenho assim, ó. Letra A. Eu tenho módulo de 5 menos 3. Aí você faz a conta. O resultado que der vai ser sempre o número do resultado com o sinal positivo. Então, por exemplo, ó, 5 menos 3, dentro do módulo dá 2, né? O módulo de 2 é 2. Na letra B já tem o contrário. Ó. Módulo de 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2, não é isso? Então, módulo de menos 2, você repete o 2, sempre. Aqui você tem na letra C, módulo de menos 3, né? Você deve 3 e deve 3, quer dizer que no total você está devendo 6. Então, você fica módulo de menos 6, você repete o número 6. Beleza aí? Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, que tudo que acontece na rua lá, aqui parece que é rapidinho. Pronto, voltei. Beleza. Então, só mais um exemplo de um módulo, só para lembrar. Vocês lembram de módulo? Como assim? É a primeira vez que eu tô vendo. Sério? Vocês não lembram, não? Lá do 7º ano? Por isso que eu não lembro, faz muito tempo. Porque tem tempo, realmente. Foram 2 anos atrás, né? Na verdade, eu não lembro porque eu estudei no ano passado. Tranquilo. Então, bora fazer só mais um exemplo de módulo aqui, ó. Suponha que você tá de bicicleta. Sei lá, não sei se é uma bicicleta não, mas você tem uma bicicleta aqui. É isso aqui mesmo. Você tem uma bicicleta, tem um guidãozinho aqui, beleza. Aí você tá daqui no menos 4, vocês estão vendo? E vai até o 4. Então, como é que a gente faz? Bom, se eu sair do menos 4, o inicial é menos 4. E se eu cheguei no 4, o final é o 4. Então, sempre é o final menos o inicial. Então, fica 4 menos o inicial, que é menos 4. Beleza? E aí você faz a conta. A outra forma de você fazer é só contar de 1 em 1. Se der para contar, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Tá. Eu já sei que dá 8. Mas se eu fizesse pelo módulo, como é que ficaria? Aí ficaria assim, ó. Lembra o que acontece quando eu tenho um menos com menos aqui? Menos com menos. Isso, muito bom, dá mais. Então vai ficar módulo de 4 mais 4. 4 mais 4 é 8, né? E módulo de todo número é o mesmo número positivo. Tá vendo aí? Tanto faz. Tá vendo que ficou um pouquinho mais fácil? Aí você conta aí, de 1 em 1. Positivo é número natural, né? Isso, perfeito, Luiz, perfeito. Muito bom. Beleza. Pronto, tá ok. Posso seguir agora? Pode. Pronto, valeu. Então, bora lá.
Então, peraí, bora recapitular o que foi que a gente viu. Primeiro, lá no ensino fundamental 1, bem no comecinho, a gente vê os números naturais, certo? Quando chega no 7º ano, a gente começa a fazer essas contas aí com números inteiros, que são os negativos e positivos, certo? É onde, mais uma vez, onde aparece jogo de sinal, esse menos com menos é mais, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí você tem o módulo que vocês... Eu não sei se o professor ensinou, né? Mas tinha que ter visto no 7º ano. Mas e aí, quando vocês chegam no 8º ano, a gente vê uma outra classe de números que eu vou falar já já, certo? Que eu acho que vocês... Não, vocês tiveram aula no passado, né? Então vocês viram no ano passado mesmo. Porque geralmente, quem não teve aula no passado, tá fazendo 8º e 9º esse ano. E aí fica muito mais puxado. Mas como vocês já viram o 8º ano no passado, acho que ficou bem melhor. Bom, então, deixa eu só... Eu vou apagar isso aqui tudo para falar só uma outra coisa, ó. Vocês já perceberam que essa reta numérica, essa retinha aqui, tem uma seta só para esse lado direito aqui? Sim. Isso. O que significa essa seta? Essa seta está dizendo que os números estão crescendo da esquerda para a direita. Então, quanto mais para a direita eles estiverem, maior ele vai ser. Por exemplo, por que 4 é maior que 3? Porque o 4 está aqui, o 3 está aqui, aí você olha quem é que está mais para o lado de cá. Ó. O 4 está mais para a direita, então o 4 é maior do que 3. Alguém levantou a mão? Diga, Luiz! Então, nesse caso, se a seta estiver na esquerda, vai ser, tipo, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar no zero, é? Eu não entendi, repete para mim, por favor. Se a seta estiver na esquerda, vai diminuindo o número com sinal de menos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Lembra que eu tinha falado que o espelho acontece tudo ao contrário? E o espelho estava aqui, né? E aí a gente sabe que o contrário do que acontece no positivo, acontece no negativo. Ó. Por exemplo, como 4 é maior do que 3, aqui nos negativos, o menos 4 é menor do que o menos 3. Por quê? Porque se você olhar, o menos 4 está aqui e o menos 3 está aqui. Ó. Aí você olha, quem é que está mais para a direita? O menos 3. Então, o menos 3 é maior. E aí vocês lembram como é que a gente escreve para explicar, como é que aparece nas questões para explicar que um é maior do que o outro? Tinham aqueles símbolos, né? Deixa eu ver se vocês lembram disso aqui. Por exemplo, o 4 é maior do que 3. Eu escrevo 4, o 3, e coloco aquele símbolo assim, ó. Vocês lembram desse símbolo? Vocês lembram? Se não lembra, não tem problema. Não, tranquilo. Se não lembra, não tem problema. A gente está aqui para lembrar mesmo. Eu estou aqui para isso. Como é que funciona esse símbolo? Esse símbolo aqui, ó, que parece um acento circunflexo, ele pode ser assim ou assim. Eu chamo de boca de jacaré. Essa abertura aqui, da boca de jacaré aqui, ó, ele sempre vai ficar virado para um número que é maior. Então, por exemplo, como o 4 é maior do que 3, então eu faço a abertura virada para o 4. Um outro exemplo. Bom dia, bom dia. O pessoal entrou, nem dei bom dia, gente, desculpa, viu? O outro exemplo, eu tenho aqui, ó. Bora ver se vocês estão espertos. Ó, eu tenho aqui o menos 1 e eu tenho aqui o menos 4. Quem é maior? O menos 1 ou o menos 4? Menos 1. Muito bom. Menos 1. Todo mundo concorda que o menos 1 é maior aí? Uhum. Pronto. Então, como é que a gente escreve o símbolo? Se o menos 1 é maior,
a abertura da boca de jacaré fica para ele, ó. Se ligaram? Sim. Eu Beleza? me lembrei que eu estudei esse assunto. Só que eu esqueci Oi? tudo. Eu me lembrei que eu estudei esse assunto. É, É fácil. é fácil, é fácil, é fácil. Então, bora ver aqui, ó. Bora fazer um exercíciozinho aqui junto comigo. Ó, marque com V ou F para verdadeiro ou falso, né? Nas relações abaixo. Aí tem as alternativas aí. Geralmente é assim que aparece na prova. Tem as alternativas aí. Aí tem uma reta numérica aqui embaixo, né? Vou escrever aqui os inteiros. Os inteiros. É... E aí tá perguntando a você. Cada um aqui tá perguntando uma coisa, a gente vai ver se é verdadeiro ou falso. Beleza? Esse primeiro aqui, ó, vou escrever de vermelho que fica melhor para enxergar. Esse primeiro aqui, ó. Olha o que é que ele está dizendo. A gente sempre tem que olhar a abertura da boca do jacaré. Se a abertura está para o número 2, ele está dizendo que o 2 é maior do que 1. Um. Verdadeiro, né? Sim. Lógico. Sim. Verdadeiro. De boa. Agora vem esse, ó. Esse aqui, do jeito que está escrito, está dizendo que quem é maior? Está dizendo que é O maior zero. o 0 ou menos 1? Um? O zero. O zero. O 0. Aí agora a pergunta, ó. O 0 está aqui e o menos 1 está aqui. O 0 é maior do que menos 1? Sim. Sim. Então é verdadeiro. Pegaram a mãe aí? Então bora para esse aqui, ó. Esse daqui. O que é que esse está dizendo? Ele está dizendo que o menos 4 é maior do que o menos 5. O menos 5 está aqui. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro também. Perfeito. Verdadeiro também. Todo mundo está conseguindo acompanhar, né? Sim. Pronto. E esse de cá, ó. Nesse daqui que eu acabei de circular, ele está dizendo que quem é maior? O menos 1 ou menos 2? Menos Menos um. um. Menos 1. Então, e é verdadeiro? É. Sim. Verdadeiro. Sim, perfeito. Pô, será que vai estar tudo verdadeiro? Bora ver aqui. Esse cá do canto. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Perfeito. Que eu tenho menos 3 aqui, né? Tenho menos 2 aqui. O menos 2 que é maior. Então é falso. E esse último aqui? Também é falso. Também é Falso. falso. Muito bom. Porque ele está dizendo que o menos 3 é maior e não é, né? Do que o menos 2. A Perfeito, né? mesma Legal. coisa do outro. Só muda a ordem. Exata, pô, perfeito, Luiz. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso é muito bom, legal. É a mesma coisa, só mudou a ordem. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Um outro exemplo em que você só muda a ordem é o seguinte, ó. Você escrever, eu vou usar só o número positivo que fica mais fácil para a gente lembrar. Você escrever que 7 é maior do que 3, é a mesma coisa, isso aqui é equivalente a dizer que 3 é menor do que 7. É a mesma coisa. Certo? Por quê? Porque a abertura da boca do jacaré está virada para o 7, tanto em um quanto em outro. Vocês estão vendo aí? Então ele só fez virar ao contrário aí. Beleza? Bom, uma outra coisa que às vezes não parece que é a mesma coisa, mas é o seguinte, ó. Eu posso inverter uma conta e essa conta vai dar o mesmo resultado. Que é o seguinte, ó. Quanto é. Parecer até besta, mas quanto é 10 menos 2? 8. 8. 8. Beleza. Sabe que esse 10 é positivo, né? Se eu escrever ao contrário,
Assim. Quanto é menos 2 mais 10? -8. Tem certeza? Calma, calma, calma. Vou raciocinar. Que pressa, vamos raciocinar. Vamos pensar um pouco. É 8 positivo, né? 8 positivo. É a mesma coisa. Só fiz trocar de lugar. O 2 continua negativo, vocês estão vendo? E o 10 continua positivo. Só que, como a gente está tão habituado a fazer o 10 menos 2, 10 menos 2, sempre nessa ordem, quando a gente troca a ordem, parece que vai dar negativo, mas nem sempre vai dar. Então, como é que a gente fala, mais uma vez, eu vou falar aquela dica que eu dou. Jogo de sinal, eu gosto sempre de pensar em dinheiro. Porque é uma coisa do dia a dia, é uma coisa prática mesmo do dia a dia. Fica mais fácil para lembrar. Negativo, eu estou devendo. Positivo, eu estou pagando. Então, ó, aqui em cima, no 10 menos 2, eu estou pagando 10 e devo 2. Então, eu fico com 8 positivo. Aqui no de baixo é a mesma coisa. Eu estou devendo 2 e pago 10. Então, fica quanto para mim? Fica 8. Percebeu que é igual? Quer ver um outro exemplo? 5 menos 3. 5 menos 3 é 2, não é? 5 menos 3 é 2. Agora, se você trocar de lugar, menos 3 mais 5, dá quanto? Mais 2. Mais 2 também. Porque o 5 Mas continua como a gente positivo. vai resolver se não tiver o outro de cima? Se só tivesse de baixo? Sim. Aí você... então, peraí. Bora relembrar aqui Bora relembrar como é que fala? Jogo de sinal. Vocês querem lembrar? Deixa eu só... Eu vou acrescentar só um slide aqui rapidinho. Aqui. Deixa eu subir, cadê? Bora relembrar aqui jogo de sinal. Eu sei que é uma coisa que pega todo mundo, viu, gente? É normal ter dúvida em jogo de sinal. Todo mundo tem. Eu já vi até professor errando. Imagine a gente que é aluno. Né? O que é que a gente tem no jogo de sinal? A gente tem 4 operações, não é isso? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou começar pela mais fácil. Na multiplicação e na divisão, multiplicação e divisão, você tem o seguinte, ó. É aquele famoso mais com mais é mais com menos é menos, e aí vai. Como é que eu faço para lembrar? Uma maneira que eu acho mais fácil para lembrar, certo? Não sei vocês, eu vou falar para vocês agora, vocês vão me dizer. É o seguinte, ó. Dá até para rimar. Eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes é menos. Sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Ó, bem facinho de gravar, até rima. Sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais, desculpa. Então, por exemplo, se eu tenho menos 2, isso só na multiplicação e divisão, viu, gente? Se eu tenho menos 2 vezes menos 3, você multiplica os dois números, 2 vezes 3 dá 6, e aí você faz o que todo mundo fala, né? Menos com menos é mais. Então aqui fica mais 6. Por quê? Os dois números aqui estão com sinais iguais. Ó, menos 2 e menos 3. Dá mais 6. Já se fosse, por exemplo, um positivo e um negativo, vou botar uma divisão aqui. Eu tenho mais 25
dividido por menos 5. Aí você divide primeiro os números, né? 25 dividido por 5 dá 5. E agora você olha os sinais. Se são sinais diferentes, vai dar menos. Ou então você faz o que geralmente os professores falam no colégio, né? Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. É a mesma coisa. Essa é a parte mais fácil. É a parte que todo mundo consegue gravar. Agora, na adição e na subtração, adição e subtração, fica um pouco mais complicado. Mas não é tanto assim, não. Bora relembrar aqui. Isso aqui é 7º ano também, viu? Mas como tem tempo, né? Tem 2 anos que vocês viram isso. É o seguinte, ó. Se eu tiver sinais iguais, eu vou botar na mesma cor para não ficar parecendo um arco-íris. Sinais iguais. Ou melhor, sinais diferentes. Gente, eu vou colocar esse slide lá no grupo depois, viu? Sinais diferentes a gente subtrai. Certo? Sinais iguais, a gente soma. A gente soma. Por isso que 10 menos 7 dá 3. Por quê? Porque o 10 aqui é positivo, o 7 aqui é negativo. Os sinais diferentes a gente subtrai sempre. Então, se... Aí, agora, Luiz, se eu tivesse ao contrário, aqui assim, ó, vou apagar aqui. Se eu tivesse ao contrário, menos 7 mais 10, como é que eu faria? Eu olho o sinal primeiro. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai. Então, 10 que eu tiro 7, dá 3. E aí, qual vai ser o sinal do resultado? Vai ser o sinal do maior número. Vocês lembram disso? Subtrai, conserve o sinal do maior número. Era disso aí, ó. Um outro exemplo. 4 menos 6. Bom, o 4 é positivo, o 6 é negativo, então eu vou subtrair. Do 6 que eu tiro o 4, fica 2. Agora eu vou olhar o sinal, né? Eu vou colocar o sinal positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Que eu vou olhar o maior número. Então, como o 6, numericamente o 6 é maior do que o 4, então o que é que eu faço? Eu olho para o sinal dele e boto aqui. Aí, para não pensar muito, é por isso que eu falo, para pensar em dinheiro, porque, tipo assim, nesse menos 7 mais 10, é assim, ó, você está devendo 7 e paga 10. Então, te sobra R$3. Já nessa conta de baixo, você vai pagar 4 em uma conta que você deve 6. Então, você ainda vai ficar devendo quanto? 2. Eu acho assim mais prático. Vocês concordam? Você acha assim mais prático ou tanto faz? Tanto faz. Tanto faz, né? Beleza. Ok. De boa até aí, gente. Vocês têm mais alguma dúvida aí de jogo de sinal para perguntar? Fica à vontade. Entendi tudo já. Graças a Deus. Liza, Rai, tudo bem? Tudo beleza? Tudo. Pronto, tranquilo. Cadê? Beleza. Então, bora lá. Só um exercício de fixação aqui, ó. Maria Luísa e Camila são 3 amigas que moram numa mesma região, à beira de uma rodovia. A casa de Maria fica no quilômetro 30 da rodovia,
a de Luísa no quilômetro 41 e a de Camila no quilômetro 50 dessa mesma rodovia. Então, peraí, calma. Ó. Eu tenho aqui uma rodovia, certo? Maria, que mora aqui, no quilômetro 30. Luísa, que mora aqui no quilômetro 41. E quem? Camila, que mora aqui, vou tacar no canto, no quilômetro 50. Tudo que a gente desenha fica mais fácil para entender. Aí vem a letra A. Ó. Letra A. Qual o espaço que Maria percorre ao sair de casa e ir até a casa de Camila? E prático. Ó, Maria sai daqui do 30 e vai até o 50. Bem fácil, né? Do 30 até o 50, ela percorreu quantos quilômetros? 20. 20. Perfeito. E aí, como é que fica a conta? Ou você faz de cabeça, 50 menos 30, que dá 20, né? Lembrando que é o final menos inicial. Ou você faz pelo módulo, que vai dar a mesma coisa. De boa? Ok. Agora vem a letra B, ó. Deixa eu só apagar aqui, para não ficar muita informação. Agora vem a letra B, ó. Quantos quilômetros Luísa mora aqui no meio, ó. Luísa percorre indo da sua casa até a casa de Camila, aqui, e logo em seguida até a casa de Maria. Então veja bem, ó, bem parecido com aquele que a gente fez na estante, não foi? Luísa sai daqui do meio do 41, vai até o 50, depois ela volta do 50 até o 30. Então eu posso dividir esse caminho que ela fez em duas partes. A primeira parte aqui e a segunda parte aqui em cima. Na primeira parte, ela sai do 41 até o 50, andou 9, né? 50 menos 41, andou 9 quilômetros. Perfeito. Todo mundo de boa comigo aí? A segunda parte, ela sai do 50 até o 30. Então, o final é o 30, não é? E o inicial é 50. E aí, como é que fica? Módulo de 30, que é o final, menos o 50, que é o inicial. Ó. Não é isso? Então, quanto é que vai dar 30 menos 50? Menos 20? Menos 20. Perfeito. Todo mundo concorda? Porque o 30 que é positivo, você vai pagar 30 uma conta que você deve 50. Então, no total, você ainda vai ficar devendo 20. Então, isso aqui vai ficar um módulo de menos 20. E a gente lembra que o módulo de todo número é o próprio número positivo. 20 quilômetros. Então, veja bem, se ela andou 9, depois andou mais 20, no total, ela andou 29. 29 quilômetros. Perdeu minha letra, viu, gente? Deixa eu escrever ali de novo que... Oh, meu Deus, apaguei tudo sem querer. Mas aí, letra A, ela andou 20 quilômetros. A letra B, 29 quilômetros. E aí, como é que eu faço para representar que 29 é maior do que 20? A gente bota a abertura da boca do jacaré para o 29, né? 29 maior do que 20. Beleza aí? Beleza. Pronto. Bora mais um. Um camelô fez 4 vendas. Na primeira teve prejuízo de R$4. Na segunda teve prejuízo de 11. Na terceira, lucro de 13. E na última, lucro de 5.
Aí a pergunta é, ó, no final desses 4 negócios, o camelô teve lucro ou prejuízo? E de quanto? Bom, aí a gente sabe, né, que quando ele tem prejuízo, vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo, perfeito. E quando tiver lucro, vai ser positivo. Então, peraí, ó, como é que vai ficar a conta? Na primeira, ele teve prejuízo de 4. Na segunda, prejuízo de 11, então menos 11. Na terceira, lucro de 13 mais 13. Na última, lucro de 5 mais 5. Agora fica mais fácil de fazer. Por quê? Porque, deixa eu só voltar aqui. Lembra, na adição e subtração, quando os sinais são iguais, a gente soma, desculpa, e mantém o sinal. Então, ó, aqui e aqui, esses dois são sinais iguais, ó. Então, menos 4 e menos 11 dá quanto? Mais. Menos. Hum. Dá Dá um número menos. natural. Isso, dá número. Não, número natural não, porque. Ah, tu quer falar a resposta, né? Ou essa daqui? Menos 4 e menos A 11 dá resposta. menos. Ah, sim. A resposta é. Menos 4 e menos 11 dá menos 15, né? Porque você deve 4, deve 11, deve 15 no total. Aqui, Por 13. que 15? Porque, tipo assim, ó, você tá devendo 4, ó, e depois você deve mais 11. Então, como é que fica você no total? 15. 15. Devendo, Entendi. né? Negativo. Entendeu? Entendi. Pronto. Deixa eu só tirar esse círculo que eu botei aqui. Beleza. Menos 4 e menos 11. E esse aqui, 13 mais 5, 18. E agora eu quero ver. Menos 15 mais 18. Quanto é que dá? Mais 34. Tem certeza? Não. Bora pensar um pouco. Bora pensar um pouco. Ó. É menos 34, então? Você tá fazendo mais com menos dá menos, né? Não sei, eu tô. Eu acho que tá. Ó, o mais com menos que dá menos, vou voltar aqui, é só na multiplicação e divisão. Na hora que a gente tem, quando não tem nem multiplicação e divisão, o que é que a gente faz? Mais uma vez, a gente pensa em dinheiro. Ó. Se eu estou tendo, por exemplo, eu devo 15, né? Negativo é dever, devo 15 e pago 18. E aí fica quanto pra gente? 10. Devendo ou sobrando? Sobrando. Sobrando. Então fica 3 positivo. Tá vendo como fica mais fácil quando a gente pensa em dinheiro? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Quer ver uma outra coisa? Lembra que quando a gente invertia os números, a posição dos números ficava mais fácil de ver, ó. Por exemplo, eu vou colocar o 18 na frente, que é positivo, e colocar o 15 atrás, aqui do lado. 18 menos 15, que é 3. Ficou mais fácil de ver? Ficou mais fácil de ver?
E a caneta não escreve. Espera aí, gente. Deixa eu só pegar uma caneta aqui, rapidinho. Pronto, voltei. Ok aí? Quer ver mais um exemplo? Para a gente encerrar. Ó. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Sim. Pronto. Qualquer coisa vocês falam, porque às vezes a internet fica caindo aqui, aí eu fico falando sozinho. Vamos lá. Um supermercado apresentou seus resultados financeiros, ou seja, lucros ou prejuízos, em um ano. Aí tem aqui, ó, tem uma tabelinha. Em cada setor, né? Alimentação, brinquedos, confecções, eletrodomésticos, utilidades. Aí tem aqui os resultados, ó. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Na alimentação. Não tá mostrando, não. Oi? Pra mim não tá mostrando, não, a tabela. Não tá aparecendo, não? Não. Então, peraí. Deixa eu sair e voltar de novo. Apareceu aí? Sim. Pronto, beleza. Valeu. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui, a alimentação, por exemplo, ó, aqui tá positivo. Os brinquedos, negativo. Confecções, positivo de novo. Eletrodomésticos, negativos e utilidades positivos. Aí ele quer saber se no total, no geral, a empresa teve lucro ou prejuízo? E de quanto? Aí qual é a dica que eu dou? Bom, primeiro eu vou colocar todo mundo na ordem aqui, ó. 500 positivo, né? 500. Depois vem menos 200. Mais 300. Menos 100. Mais 400. Aí tem uma maneira mais fácil da gente fazer isso. Que é como eu junto todo mundo que é positivo, deixa em um canto, junto todo mundo que é negativo, deixa em outro canto. Vou até escrever de outra cor. Assim, ó. O 500 que é positivo tá aqui. Aí eu tenho 300 que é positivo, já boto cá. Ó, mais 300. Eu tenho 400 que é positivo também, mais 400. Sobrou quem? Os negativos, né? Sim. Menos 200 e menos 100. São os mesmos números. Eu só troquei de lugar alguns. Eu coloquei os positivos junto com os outros positivos e os negativos junto com os outros negativos. Quer ver que vai ficar mais fácil? Ó, aqui eu tenho 500 mais 300 dá 800. 800 mais 400, 1.200. Né? 1.200. Agora vem o lado de cá, ó. Ó. Aqui eu tenho menos 200, menos 100. Quanto será que dá?
Algum palpite aí, gente? Menos 100. Certeza? Pensa um pouquinho aí. Só lembrar do dinheiro. Ó, Eu levo 200. menos Menos 200. 300. Isso, menos 300. Muito bom. Tá vendo como fica mais fácil? Menos 300. Então, aí como já acabou a conta, ficou bem mais prático, ó. 1.200 menos 300, agora é só fazer a conta. Normal. 1.200 menos 300. 0 menos 0 dá 0. 0 aqui, 0 aqui. 12 menos 3, 9, né? Então, a resposta aqui deu 900. Agora a gente responde, ó. Qual é a resposta da questão? Vou botar de preto aqui. Resposta da questão. A empresa teve lucro ou prejuízo? Teve lucro, né? Porque o resultado deu positivo. Deu 900. Aí, lucro de 900. R$ 1.000, ó. Por que R$ 1.000? Olha lá para a tabela. Lá em cima na tabela, ele está dizendo assim, ó. Resultado, vou passar o marca-texto aqui. Resultado em milhares de reais. Então, todo número que aparecer aqui, para ele não precisar escrever o número inteiro, aí ele colocou assim, ó. Aqui nessa linha, nessa primeira linha tem 500, mas na verdade ele quer dizer 500 mil reais. Aqui na segunda linha tem menos 200, mas na verdade ele quis dizer menos 200 mil reais. Aí para não escrever o número todo, né? Eles colocaram só esses números aqui e botou assim, ó, em milhares de reais. Bem mais prático, né? E aí, tudo beleza aí? Indo. Sim. Pronto, tranquilo. Ok. Bom, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Viu, gente? Mas minha aula passa tão ligeiro. Eu vou sair um pouquinho mais cedo, mas eu vou colocar esse slide lá no grupo. Vou manter aqui. Vou colocar o slide lá no grupo. Eu acho que o slide ele fica em PDF, né? Dá para ver pelo celular.